Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Olá, bom dia. Com o advento do ProUni, do FIES, o Brasil avança na oferta de cursos de nível superior. Isto já está em um número bastante interessante, elevado, com relação ao número de instituições de nível superior. Já são 2.090 privadas e 301 de nível públicas, né, federais, com 321.700 professores. E para debater com relação à qualificação do ensino, a valorização, principalmente a valorização destes profissionais, principalmente os professores de universidades e faculdades privadas, nós estamos recebendo aqui no plenário da cidade de hoje o Anderson Secundino, que é presidente do Sindicato dos Professores nos Estabelecimentos Superiores de Ensino Superior Privado, né, o Anderson Secundino, e o vice-presidente, o Adson Bezerra, no caso o Sindipro, que é a sigla deste sindicato combativo, que começa um trabalho na busca da valorização destes profissionais. Bom dia, presidente Anderson Secundino. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Adson. Bom dia. Então, como é que surgiu a ideia deste sindicato, né? Um sindicato que pudesse abordar as questões relativas aos direitos, às condições de trabalho, aos critérios de seleção, a salários, né? Valorização dos professores de universidades e também de faculdades de ensino superior privado aqui no estado do Ceará. Como é que foi essa ideia? Paulo, essa ideia surgiu da completa desregulamentação do setor de ensino superior privado, né? No Brasil hoje, você vê que não existe nenhum critério nem de seleção de aluno, nem de professores. E o setor, atualmente, a gente julga que ele está em crise, né? Porque isso afeta a qualidade do ensino, isso afeta de maneira econômica, né? Porque aí nós temos hoje em dia, você imagina que nós temos diversos profissionais hoje com diploma de nível superior, né? A gente tem um mercado lotado de profissionais que não conseguem espaço de trabalho, né? Também tem a questão de que nós temos profissionais que terminam a faculdade sem o mínimo de capacitação também, né? Tendo em vista que esse problema já vem desde a educação básica. Saiu uma pesquisa agora recente dizendo que a maioria dos alunos de segundo grau terminam o segundo grau sem saber de matemática. Isso é um absurdo. São esses alunos que essas faculdades privadas estão absorvendo para capacitar e entregar diplomas. Mas como o nosso foco são professores, a gente vive atualmente uma verdadeira desregulamentação, né? Sobre questão de cumprimento de CLT, carteira assinada, né? Até mesmo dentro a autonomia para dar aula hoje em dia. Você imagina só que na nossa vivência, a vivência que eu e o Adson temos como professor, você imagina que já ocorreu o fato da gente estar, tipo, chegando em casa, coordenador ligar, olha, pelo amor de Deus, não faça isso não. Você vai dar nota baixa para o aluno. Qual a disciplina que você leciona? Eu sou professor de administração, já lecionei quase toda a grade do curso de administração, né? Também sou palestrante, tenho uma empresa de consultoria empresarial, a gente trabalha com capacitação, mas dentro dessa vivência do universo de faculdade de nível superior, né, a gente vê que a situação é totalmente precária. O Adson, que também é professor universitário e tem a experiência da faculdade do ensino superior privado, né, também se uniu aí a estes profissionais que buscam a valorização
destes professores. Então, é preciso ter um novo olhar para o ensino superior, tanto o público como principalmente o privado? Exatamente. Nós temos o setor da faculdade privada, que é um setor econômico que vem crescendo, né? Nos últimos anos, vem tendo uma representatividade muito grande, né? E o que a gente vê é a questão do descaso do profissional, né? Há uma oferta muito grande de cursos, há uma corrida dos alunos, né? Muitos que saem, como muito bem o Anderson falou, do ensino médio, na busca de conseguir, né, um diploma, de ter um curso de nível superior e tentar o mercado de trabalho. Então, há uma corrida muito grande e essa corrida vai aumentando, então, a demanda para estas faculdades. Essas faculdades privadas, né? E como o próprio Anderson falou, o presidente do sindicato, a gente vê que não tem um critério de seleção, né, para os profissionais, professores e os alunos também. O que prevalece aí na relação é a questão do empresarial, né? Vamos encher essas faculdades de alunos. Porque o Brasil, o índice de brasileiros, o percentual é muito pequeno ainda, né, com o nível superior. Exatamente. Então, essa busca talvez seja para tentar, com certeza, para oferecer esses cursos, mas é preciso ter cuidado. Ele vem crescendo a largos passos, né? Cada ano que passa ele cresce absurdo. Só que não adianta você apenas liberar diplomas, né? O que essas pessoas vão fazer com o papel? O diploma é um papel. O mercado vai cobrar. O mercado vai cobrar. E aí, para que esse profissional está no mercado com um papel, mostrando se não vai ele servir de muita coisa? Ele não tem conhecimento. O que o Brasil conseguiu fazer hoje com a educação superior foi equiparar ela com o segundo grau. Com o segundo grau. Uma pessoa com nível superior, ela tem a mesma... Como é que a gente pode dizer? Ela tem o mesmo equilíbrio de uma pessoa que antigamente tinha um segundo grau. Mesmo nível de conhecimento. Mesmo nível de conhecimento. Isso. E até de importância para o mercado também, não é? Você vê que antigamente, quando eu era pequeno, a minha mãe dizia, meu filho, estude para quando você crescer, fazer uma faculdade e ser gente. As mães diziam isso antigamente. Hoje em dia vão dizer o quê? Futuramente irão dizer o quê também? Porque o sonho é a única saída para uma pessoa que não tinha condições financeiras antigamente, era estudar. E até isso tiraram do povo. Pois é, então é preciso critério, é preciso cuidado, Adson, para esse passo, como o Anderson falou, esses passos não serem tão largos a ponto de perder a estabilidade da qualidade do ensino. Tanto da seleção do aluno como da seleção do próprio profissional que vai lecionar. Exatamente. Né? Também temos que ver aí, né, a questão do despreparo da infraestrutura dessas faculdades. Já fui para o interior lecionar, então eles abrem faculdade de toda forma, né? Chega até a ser uma situação bizarra, né? Uma faculdade privada que eu fui dar aula no interior, no Aracati, os alunos estudavam numa creche, né? O profissional dando aula numa lousa desapropriada, aquela lousa de giz, né, que prejudica o professor está lecionando a sua aula, e os alunos sentados em cadeiras de creche, né, as cadeiras pequenas. Então, deve-se ter um cuidado imenso na hora de se abrir uma universidade, né, uma faculdade particular. Né? Agora, eu preciso partir do próprio Ministério da Educação, o trabalho junto à sociedade, os conselhos de educação, para que possa ter um acompanhamento, esse setor ter um acompanhamento, né, para não acontecer casos assim. E os setores públicos também, os nossos representantes do povo, não é? Precisam também chegar junto e ver o que está acontecendo, porque o que menos interessa é quem é o responsável, tem que ser visto, não é? Tem que ser visto e tem que ser trabalhado isso daí, porque não é de interesse para ninguém você ter profissionais com nível baixo no mercado. É interessante para quem? Até para o setor científico do país. Qual é a produção científica que está sendo feita nesse país, elaborada? Não é? Através das universidades privadas. Né? Tem que ser eu também, só completando o que ele falou, também já dei aula no interior do estado. É extremamente bizarro. Você vê alunos de adultos sentados em cadeira assim, para criança de 5 anos. A lousa desse tamanho toda borrada. Não tem condição.
Então é preciso critério para o ingresso dos alunos, critério na seleção dos profissionais, valorização, né, desses profissionais. Valorização. E toda a faculdade precisaria ter, então, uma infraestrutura, um espaço físico adequado, padrão. Paulo, é o seguinte, esse setor ele vem sendo movimentado por duas questões. Necessidade de faculdades no mercado, que realmente existe. Né? Essa necessidade de mão de obra barata, de graça, a gente pode dizer. Porque é a classe que mais deveria ter conhecimento, é a classe mais desunida. Todo mundo, a gente faz esse chamamento aqui para todo mundo se aproximar do sindicato, reunir forças, que é para a gente conseguir ter algum resultado. Porque você tem aí professores sem carteira assinada, sem regime CLT, tá certo? O que não dá direito à férias, não dá direito a 13º, entre outros direitos trabalhistas, tá certo? Então você tem um setor movimentado por pessoas que precisam ter uma graduação, que terão ela de qualquer forma, seja especializada ou não, e mão de obra barata. É como o mercado chinês. Então, acaba que você tem preço de faculdade popular. Por quê? Porque você não tem um custo com professores. Professor horista, né? Algumas já me chamaram até para dar aula como terceirizado. Meu amigo, não existe isso, critério do Ministério do Trabalho. Atividade fim não pode ser terceirizada. É como se na padaria eu terceirizasse o padeiro. Isso não existe. Então, é um completo descaso. Então, só para completar, Pois não. Queria ver uma faculdade com preço acessível se pagasse o que deve aos professores, porque isso não acontece. Muito bem, nós vamos pedir um rápido intervalo, vamos para um intervalo de 1 minuto apenas e voltaremos em seguida falando sobre valorização dos profissionais, professores de universidades e faculdades de nível superior, de cursos superiores, naturalmente, aqui no estado do Ceará, a partir das demandas, né, do Sindipro, que é o Sindicato dos Professores, nos estabelecimentos de ensino superior privado no estado do Ceará. Para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos à sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Bem, estamos de volta conversando com o Anderson Secundino, que é o presidente do Sindipro, e o Adson Bezerra, que é o vice-presidente do Sindipro. O Sindipro, que é o Sindicato dos Professores nos Estabelecimentos de Ensino Superior Privado no estado do Ceará. E a pauta principal é a valorização dos profissionais. O Anderson, no bloco anterior, falava da dificuldade em alguns estabelecimentos de nível superior de assinar a carteira, de, digamos assim, estabelecer um piso formal para estes profissionais, garantir seus direitos, é isso? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, existe um piso nacional, mas ele não é cumprido, né? Esse piso ele é único para professores, segundo a regulamentação, as leis, ele é fixo por professores. Aí vem adicional para graduado, para pós-graduado. Bem, o que acontece é o seguinte, do que interessa, o piso... É o piso de 1917, 78, que prevalece para o ensino público. Esse é um piso para os professores que o setor privado deveria também seguir. Seguir, justamente, não segue. Né? Agora, do que adianta esse piso se não há regulamentação, se não há fiscalização? O piso está lá só como um fator ilustrativo, porque ele não é seguido. O setor público, por exemplo, o governador, aqui, o estado do Ceará está, né, respeitando Fortaleza também, mas o privado... Mas só que o seguinte, com relação à rede privada. Privada. Aliás, a pública. Desculpa, pública. Né? Pública. O privado governo e prefeitura. Né? Mas o privado não chegou ainda... Privado não chega ninguém lá. Então é preciso fazer esse debate?
Sim, com toda certeza, com toda certeza. Isso é um debate não só para professores, mas para alunos e para a sociedade em geral. Para a sociedade em geral. Porque precisa ter um avanço. Da maneira que está, não dá para continuar. Não dá para continuar. E a classe como é que se mobiliza nesse sentido? Claro que quando vocês levam esse tema aos professores, é um tema caríssimo, é um tema importante, é um tema urgente, né? Exatamente. A classe, então, acha simpático esse tema? Sim. Naturalmente. O sindicato está se mobilizando, nós estamos trabalhando diariamente para conseguir o apoio desses professores, né? É evidente que muitos ainda têm medo, porque pela própria relação de trabalho ser fragilizada, né? Eles têm medo de chegar até nós, mas nós temos conquista, né? Cada dia mais nós temos adeptos, professores, alunos, né? E nós estamos caminhando para melhorar o setor, melhorar a educação do país, né? Para você vê como a falta de regulamentação da CLT, do regime trabalhista, né? Torna a relação fraca entre esses professores e a faculdade. Olha, tem relatos, nós recebemos lá no sindicato relatos de professores que são extorquidos por coordenadores, tipo venda de disciplina. Já teve relato de professores expulsos por segurança de faculdade porque foi pedir para assinar carteira, entre outros problemas. Lembra de mais algum aí? Lembro, né? Tem a situação da hora-aula, né? Hora-aula. O que acontece na CLT, né? No seu artigo, se não me engano, 123, que é relativo aos profissionais do magistério, né? Fala sobre a questão de como deve ser a remuneração do professor da educação do ensino no Brasil, né? Que é através do dia de trabalho, né? Então, houve essa convenção da hora-aula, né? Só que essa hora-aula, ela é muito diferente entre as faculdades, né? Tem faculdade pagando um valor muito baixo pela hora-aula, né? Esse valor baixo gira em torno de quanto? Uma média até R$16. Nós já vimos faculdades a hora-aula. Pagando ao professor da rede de ensino superior privado R$16 a hora-aula, né? O que em média vai gerar aí um rendimento por disciplina de R$800 a R$850 de 2 em 2 meses. Né? Agora também tem relato de professores que já estão dando aula em faculdades de maneira sequencial há 3 anos e meio, sem a carteira assinada. Não é horista, é CLT, carteira assinada, não tem condição. E o que acontece é o seguinte, o MEC e as pessoas responsáveis por fiscalizar isso daí fazem vistas grossas, né? O que acontece de benefício para eles é muito, agora em contrapartida para a sociedade nada. É? O sindicato vai em busca aí, então, desse contato, por exemplo, Superintendência Regional do Trabalho, acho que isso, alguma coisa nesse sentido para fortalecer a classe? Nós estamos agora com apoio político, né? O Zier Ferrer, né? O nosso excelentíssimo vereador Zier, vereador da Câmara Municipal de Fortaleza, está nos ajudando, nos apoiando, né? Para que a gente possa conseguir chegar ao escalão mais alto, né? Chegar ao MEC, porque o MEC ele tem, segundo a CLT, é ele que é responsável por regularizar, né, a remuneração do professor da universidade privada. Nós também já procuramos, há um período atrás, né, o Ministério do Trabalho, só que a resposta que nós escutamos do Ministério do Trabalho era que o contingente de funcionários para fiscalizar essas faculdades suficientes para chegar às universidades privadas e fazer essa fiscalização. Exatamente. Então, é interessante então pensar num piso, que não seja uma coisa considerada paralela, mas um piso para os professores do ensino privado, por exemplo, já que o público deveria, esse piso público, ele baliza os demais, naturalmente, mas seria necessário, então, botar em lei? Porque, Paulo, assim, a gente vê que esse é um dos setores que mais cresce no país. É um dos setores que mais cresce. E ele é totalmente particular e tem suas peculiaridades totalmente diferentes de qualquer outra área de ensino. Por isso que a gente dividiu esse sindicato como sindicato de professores
de faculdade e universidade privada. E como está o diálogo com o patronato, né? Como é que é a busca desse diálogo? Porque é preciso dialogar, fortalecer-se com a classe, né? E tentar também o diálogo com aqueles que pagam, né? Que são aqueles que pagam esses salários, né? O sindicato busca dessas duas maneiras fazer Sim, com toda certeza. o entendimento. Da parte dos alunos, é totalmente bem-vindo. Porque eles também pagam e Os sentem, alunos, né, principalmente. e né? sentem quando um professor entra em classe, entra em classe e as suas necessidades não são atendidas. Obviamente que um profissional que tem as suas necessidades básicas atendidas como profissional, ele vai trabalhar de uma maneira, o outro que não tem vai trabalhar de outra. Claro que todo professor trabalha por amor, mas todo mundo precisa sobreviver. Muito bem, contatos com o Sindicato dos Professores de Estabelecimentos, nos estabelecimentos de ensino superior do Estado do Ceará. Quais são os contatos que quem desejar mais informações, os professores que quiserem aderir, chegarem para fortalecer a classe, podem fazer? Qual o contato? A gente tem o contato do WhatsApp porque a gente acredita na modernidade e na velocidade das comunicações. Então a gente deixou um WhatsApp disponível, que é a maneira mais rápida de se comunicar atualmente. E o telefone é 9657-9359. 9657-9359. Muito bem, 9657-9359 é o WhatsApp, né? É o WhatsApp. Adicionou, entra em contato direto com a gente. Também com o Adson e com o Anderson. Via Facebook também, né? Facebook. Nós temos a página do Facebook. Sindipro no Facebook. Fanpage, né? Sindipro, né? Você colocar Sindipro, né? Colocar Sindipro lá no Facebook, você consegue ter acesso lá e ter mais informações, né? Muito bem, agradecer então ao Anderson Secundino e ao Adson Bezerra. Os dois fazem parte da direção, o Anderson presidente e o Adson vice-presidente do Sindicato dos Professores nos estabelecimentos de ensino superior no estado do Ceará. Agradecer aos dois pela presença e desejar muita boa sorte nesta luta em defesa da classe dos professores. Obrigado pela presença importante de vocês. Obrigado e bom dia. Bom dia. Obrigado a você também, telespectador. Obrigado, telespectadora, pela honrosa e qualificada audiência ao programa Plenário da Cidade. Até o nosso próximo encontro. Bom dia. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue.